Olá, meus amados do Facebook, do YouTube. Hoje eu não vou fazer nenhuma denúncia, mas quero falar aqui sobre um vídeo que eu vi na rede social hoje. Eu vi na rede social hoje um vídeo e é preciso eu vir aqui explicar para vocês o que é uma mente localteada. Quando uma mente está localteada, ela se culpa de tudo, vai buscar socorro em tudo, até nas árvores ela vai buscar socorro. Então, o que eu vi nesse vídeo? Eu vi nesse vídeo um pastor da igreja Assembleia de Deus, dizendo ele que já tem 27 anos de Assembleia de Deus, eu acho que é de pastor, e ele foi lá na igreja do apóstolo Valdomiro e representou toda a igreja Assembleia de Deus lá, dizendo que os membros da Assembleia de Deus reconhecem que o apóstolo Valdomiro é um homem de Deus. Eu duvido que ele reconheça isso. Eu duvido, porque eu já conversei, já conheci muitos crentes da Assembleia e de todas as outras das igrejas. Ninguém reconhece o apóstolo Valdomiro como homem de Deus. Porque o apóstolo Valdomiro, eles reconhecem, e eu reconheço, como um charlatão, um enganador. Um pior caloteiro e charlatão que nós já vimos na história. Porque ele fica vendendo de tudo quanto é bagulho, eles vendem da igreja para o povo da igreja. Enganando a igreja. E por que o povo da igreja não reconhece que esse apóstolo Valdomiro é um charlatão? Porque eles não lê Bíblia. Porque se eles lessem Bíblia, eles viam aqui, ó, se eles lessem Jeremias 9:6, se eles lessem Judas 1:11, se eles lessem Hebreu 3:13, se eles lessem Jeremias 23:16, se eles lessem 2 Tessalonicenses 2:9 e 10, e o 11, e o versículo 11, que é a cara, é o retrato cagado e cuspido de apóstolo Valdomiro. É esse versículo 11. Parece que o povo não lê, né? Se ele lesse Jeremias 14:14, se ele lesse Daniel 8:25, né, que é outra cara do apóstolo Valdomiro. Na verdade, o apóstolo ele não é nada, né? Se eles lessem Efésios 4:4, eles iam ver que era a cara, era o retrato de Valdomiro Santiago. Se eles lessem 2 de Pedro 3:12, se eles lessem Salmo 36:3, é a cara de Valdomiro Santiago. Se eles lessem Jeremias 5:27, eles iam ver que isso aqui era a cara, que o que está escrito aqui está falando de apóstolo Valdomiro. É a carapuça deles. Mas parece que a igreja não lê. Aí esse pastor, como deputado, é um excelente deputado. Esse senhor aqui chamado de pastor, que ele também não sabe que ele não é pastor, né? É preciso alguém falar para esse deputado que ele não é pastor, né? Ele não é pastor. Primeiro que se considerasse, se nós levássemos a consideração a hipótese de que existisse pastor na igreja de Cristo, ele não podia ser pastor, porque ele é deputado. Não se pode servir a dois senhores. Então, se na hipótese existisse pastor, porque não existe, o pastor da igreja de Cristo é ele. Ele que é o pastor da igreja dele. É o Cristo que é o apóstolo da igreja dele, e não Valdomiro. Então, se eles reconhecessem, ele já sabia que eles não eram nada. Então, o que aconteceu? Aí vem esse, como deputado federal, ele é um ótimo deputado. Ele é um deputado. Até eu nunca votei nele, mas votaria nele sim.
Dependendo da ocasião, eu votaria nele. Mas como falar da palavra de Deus, ele não entende nada, aí é pastor. Não entende nada. Porque um homem que diz que é um pastor e vai numa igreja, que nem a Igreja Mundial, se rebaixar para apóstolo Valdomiro, isso está de brincadeira. Está de brincadeira. Ainda representou a igreja toda lá. Falou que a igreja toda estava de acordo com ele. Falou que a igreja toda acreditava que ele, apóstolo Valdomiro, é um homem de Deus. É que homem de Deus, coisa nenhuma. Se existisse Satanás, ele era o próprio. Meus amados, que falta de conhecimento. Aí ele representou lá, é justamente por esse deputado que eu quero falar. Ele representou lá também o deputado Silveira. O deputado Silveira. Então o deputado Silveira, antes das eleições, o deputado Silveira falou algumas coisas mal do apóstolo Valdomiro. E o apóstolo Valdomiro, ele se sentiu magoado e ele falou as maldições contra o apóstolo, contra o deputado Silveira. E o que aconteceu? Você vê, meus, o que é Coengano, como Coengano trabalha. Para você conhecer como Coengano trabalha, lê todas essas passagens que eu comentei para você anote no caderno e lê todas elas, para você entender como é que o espírito do engano trabalha, né? Então o deputado Silveira, ele falou alguma coisa demais, né? Não era motivo para ele ser preso, isso não era. Mas por que o deputado Silveira foi preso? Foi porque ele falou alguma coisa? Não foi. Mas por que o deputado Silveira foi preso? Porque o apóstolo Valdomiro lhe jogou uma praga? Não. O deputado Silveira foi preso porque ele é de direita. E falou alguma coisinha mais, só isso. Foi suficiente para prender ele. Quem é de direita não pode falar mais do que o que é permitido. Não pode. Se falar um a mais do que é permitido, vai preso. Se for de direita, vai preso. E foi o que aconteceu com o deputado Silveira. Eu queria que esse vídeo chegasse até o deputado Silveira. O deputado Silveira não se rebaixe a um canalha como esse chamado apóstolo Valdomiro. Não foi praga dele que lhe levou você à prisão. O que te levou à prisão é você ser de direita. E somente isso. Esse tal de apóstolo Valdomiro não tem poder para nada. Não tem poder para nada. Se ele tem poder para alguma coisa, eu quero que ele me amaldiçoe, então. Me amaldiçoe, apóstolo Valdomiro. Amaldiçoe eu, então. Agora, infelizmente, o deputado Silveira, com a mente nocauteada, passou pela cabeça dele que a prisão dele teve a ver com a maldição que o apóstolo Valdomiro colocou para ele. Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam, se esse tal de apóstolo Valdomiro fosse alguma coisa de Deus, fosse um apóstolo mesmo, ele não podia amaldiçoar ninguém. Porque quem é de Deus não condena, perdoa. Abastava isso. Abastava isso. Quem é de Deus não condena, perdoa. Mas não, ele disse que amaldiçoou e a maldição pegou, pronto. Aí caiu na mente, um desesperado, preso, caiu na mente do deputado Silveira e passou pela mente dele que foi... Isso é macumba. A macumba que o apóstolo Valdomiro colocou nele, né? Mas não foi. Deputado Silveira, você foi preso porque você é de direita, cara. Você é de direita. Só por conta disso. Então, meus amados, nós devemos... É isso que acontece na vida de muitas pessoas.
um grande detalhe que eu queria que você entendesse isto. É uma coisa que acontece na vida de muitas pessoas. Não é porque você é crente, meus amados, a palavra crente quer dizer crer. Então eu sou crente, porque eu creio um dia ganhar na Mega Sena. Então eu sou crente. Isso é crença, isso é ser crente. Isso é ser crente. Então você crê que vai ganhar na Mega Sena. Isso é ser crente, é a sua crença. Então, o crente é isso. Então, só porque você é crente, você não pode, eu quero que vocês prestem bem atenção, vocês não têm, nem você que é crente, nem outra pessoa, se ele não tiver na graça genuína de Cristo, ele não tem autoridade de falar nada. Porque a autoridade que nós temos de falar, por exemplo, a autoridade que eu tenho de falar contra o enganador que é apóstolo Valdomiro, eu trago do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça de Cristo. É dela que eu afirmo que esse tal de apóstolo Valdomiro é um enganador, um charlatão. Quem afirma isso? Eu estou julgando? Não estou. É o Evangelho que mostra que apóstolo Valdomiro é um charlatão. E outros por aí. É que a nossa conversa agora é com ele, porque foi lá que esse outro deputado, Ottoni de Paula, foi lá também se rebaixar a lambebota dele. Talvez interessado nos votos da igreja, a igreja tem muito voto, né? Porque talvez foi por conta disso. Porque, no mínimo, ele foi falso em ir lá e dizer que o apóstolo Valdomiro é um homem de Deus. Esse homem de Deus não tem nada. O apóstolo Valdomiro diante de Deus não tem nada. Então, o que é que eu chamo a atenção das pessoas? Cuidado com o que você fala. Porque você, às vezes, fala o que você não entende. Nós todos sabemos, crente ou não crente, sabemos que apóstolo Valdomiro é um charlatão. Mas se você não entende por que ele é um charlatão, você não deve chamar ele de charlatão. Você está me entendendo, meu amado? Se você saber, não é entender. Saber é uma coisa, entender é outra coisa. Então, para você chamar uma pessoa de charlatão, você tem que entender. E quem me dá esse entendimento? O Evangelho de Cristo. Eu não estou falando que apóstolo Valdomiro é um charlatão porque eu ouvi falar e agora eu estou sabendo. Não. Eu estou falando que o apóstolo Valdomiro é um charlatão porque o Evangelho de Cristo nos aponta, condena, julga. Não é eu que estou julgando, não é eu que aponto nada. É o Evangelho de Cristo que julga, que condena o apóstolo Valdomiro como charlatão. Então, é isso que eu quero falar para você. Se você sabe, mas não tem entendimento, não fale nada. Porque um dia vai acontecer uma coisa com você e você vai ligar o que você falou com aquilo que está acontecendo com você e não tem nada a ver. É apenas uma mente locauteada. É apenas uma mente locauteada que faz você pensar que aquilo que está acontecendo com você foi porque você falou mal daquela pessoa. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, qual é a minha recomendação? Se você não entende do que você sabe, do que você está falando, porque sabe, eu repito, saber é uma coisa. Ter um entendimento é outra coisa. Então, eu entendo, eu conhecedor do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo, eu entendo de que o pastor, que o bispo, o apóstolo Valdomiro faz, e outros bispos e outros pastores por aí, que eu não vou citar nome agora porque hoje o assunto é dele, né? Então são charlatão, são ladrão da igreja, roubando os templos da igreja, que os templos somos nós. Então, meus amados, foi o pastor da Assembleia de Deus, disse que tem 27 anos de pastor, foi lá
E além de mentir, dizendo que o apóstolo Valdomiro é o homem de Deus, ainda incluiu a igreja, dizendo que a igreja, ele falou pela igreja. A igreja toda considera ele como um homem de Deus. De Deus não tem nada. Se você é um crente, considera o apóstolo Valdomiro como homem de Deus, você não entende nada de Deus, mas de nada mesmo de Deus. Porque o apóstolo Valdomiro não tem nada de Deus. Não tem nada. Então ele foi lá defender o apóstolo Valdomiro, em nome da igreja, né? E defendeu o pastor, e foi lá pedir perdão pelo pastor, ele foi lá pedir perdão pelo deputado federal Silveira. Foi lá, bispo Valdomiro, eu vim aqui em nome É que eu ia mostrar o vídeo para vocês, mas o vídeo, já perdi o vídeo, era para me ter compartilhado na minha rede, ele não tinha se perdido, mas não compartilhei, se perdeu o vídeo. Aí ele foi lá, apóstolo Valdomiro, eu estou aqui em nome do deputado Silveira, que manda te pedir perdão porque ele falou que você profetizou que ele ia pagar, e ele pagou. Que profetizou coisa nenhuma? Que profetizou coisa nenhuma? Ele profetizou porque ninguém conhece isso aqui, ó. Essas passagens bíblicas que eu falei para você. Você está assistindo esse vídeo, anote todas essas passagens bíblicas que eu falei para você e lê ela para você ver. Não existe profeta, não existe nada. Tudo é engano e o povo está tudo enganado junto com ele. Todo crente está enganado, todo crente que tem um pastor, todo crente que tem um profeta, todo crente que tem um bispo, todo crente que tem um apóstolo, está enganado. Está enganado. Só lê isso aqui que você vê. Você está enganado. Está enganado. Então, meus amados, é esse desabafo que eu queria fazer. Em nome do deputado Silveira. Porque eu creio que ele não é crente, eu não sei. Eu acho que ele não é crente, eu não sei da religião dele, eu não sei. Mas eu nunca vi ele falando de igreja. Ouvi ele falando, ele falava mal do apóstolo Valdomiro. Se ele tem igreja, se ele frequenta a igreja, eu não sei. Mas em nome do apóstolo, do deputado Silveira, que deixou a sua mente ser laucateada e mandou o deputado Antônio de Paula pedir perdão para ele. Que perdão, deputado Silveira, sara a tua mente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo que se você, deputado Silveira, se você não entende da palavra de Deus, você evite de falar mal de um pastor, de um bispo. Por que eu falo isso? Não é porque eles sejam santos, eles não são santos. É por causa disso aqui, dessas passagens bíblicas que eu falei para vocês. Por conta do espírito enganador, que vai lhe enganar e nocautear a sua mente. Como você não tem o entendimento, é em cima disso que o espírito enganador trabalha, para nocautear a sua mente. Então, se você não tem o entendimento, mesmo que você seja um crente, seja o que for, mas não tem o entendimento, não tem o entendimento do que você está falando, o porquê você está falando, você não sabe se explicar biblicamente, não chame nem um pastor, nem um bispo de ladrão, de salafrário, porque você não tem o entendimento. Como você não tem o entendimento, o espírito enganador vai te nocautear a sua mente. Então era isso, meus amados, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Meus amados, se você não tem o entendimento, não fale. Não fale, porque a sua mente vai ser nocauteada. Amém? Paz eterna a todos.